E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 61, com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mas ficamos nessa discussão. E aí, por exemplo, se a Petrobras tivesse sido privatizada, a dinâmica poderia ter sido diferente? Como é que funciona, na opinião de vocês? Não. Não? Não. A Então Petrobras... você é contra a privatização, ali? Não, eu sou a favor, mas no caso, se Bota fosse... um corte com a bandeira socialista, por favor. Vou ser cancelada Na China, agora. já é comunista, Aline. É a sua última participação aqui. Nunca mais. Ou não, né? Quem sabe? Mas, até esqueci o que eu tava falando. Se privatizar, ia resolver. Se privatizar, não ia mudar a política de preços, porque um dono privado, ele vai praticar a mesma coisa, ele vai continuar praticando o preço internacional, o dólar, etc. Então, essa dinâmica não ia ser alterada. E talvez trouxesse até ganhos para a empresa, e aí quem é acionista, né, ganha em ganhos de agilidade de decisão, sinergias de processos, enfim, ganhos de agilidade. A empresa se tornaria uma empresa talvez até melhor se fosse privatizada. Mas isso não está nem na pauta, né? Exato. Não está nem perto de ser discutido, nem Agora, nada do gênero. o que acho que a gente pode ressaltar é que, se isso acontecesse, se o governo de fato privatizasse a Petrobras, a gente ia ter menos manobras, digamos assim, do ponto de vista tributário. Vou reduzir o imposto aqui para tentar beneficiar. Não. O governo ia falar, cara, o preço está sendo praticado por uma empresa privada. Eu não né? posso interferir. Eu vou ficar né? toda hora tendo que amenizar o impacto para manter a demanda para aquele produto dele? Não. Então, não vou manter o imposto lá e deixar estático. Então, do ponto de vista de arrecadação, perspectiva fiscal, poderia ser também positivo. Além de você ter uma receita com a privatização, você teria menos estímulo do governo para ficar reduzindo o imposto sempre que a gasolina aumentasse. Porque, você está querendo manter a demanda pelo produto de uma empresa privada? Né? Então, acho que isso a gente ganharia bastante do ponto de vista governamental, né? Como um governo, como um país. Né? Exato. Eu acho que é legal deixar claro, porque acho que as pessoas não entendem muito bem. Tipo, mas mesmo assim, então quer dizer, se a conta vai sobrar para mim, eu quero pagar menos na gasolina. Eu acho que muita gente pensa nisso, porque no final das contas, o que acontece? Os impostos, a gente não vê o retorno, né? Perfeito. Então, a gente nem fica vê nesse saindo, impasse, né? Que às vezes tem os preços dos produtos, a gente nem sabe quanto de imposto tem ali, né? Então, Exatamente. a gente não vê, na E verdade. E é super importante a gente lembrar, quando a gente fala, eu pago a conta, eu quero pagar uma gasolina mais barata, a gente precisa lembrar que, segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa, o percentual da renda do brasileiro que vai destinado para gasolina é muito maior da classe mais alta. Né? Então, quanto maior a sua renda mensal, teoricamente, maior o percentual que a gasolina tem ali na sua inflação, digamos assim. Maior o gasto que você tem com a inflação. A população mais pobre tem um percentual bem menor, né, ali da sua renda mensal, que é destinado para gasolina. Porque, mas obviamente, a gente está falando da gasolina final, né? De forma e direta. O produto, né? E o produto que aumenta. Você está pensando em termos diretos, não Estou indiretos. pensando em termos diretos, né? Então, quando a gente fala assim, eu quero pagar uma gasolina mais... Eu vou defender uma gasolina mais barata. Você tem noção que o governo vai estar subsidiando o gasto de pessoas que têm mais dinheiro e vai jogar essa menor arrecadação ou um prejuízo da Petrobras nas costas, digamos assim, de todos os brasileiros? E até a população mais pobre vai ter que arcar com esse custo? Então... Mas eu já acho que no final das contas, toda a população sempre está levando a pior nesse problema, a massa, né? Porque a gasolina impacta no o efeito valor secundário, dos produtos por causa do deslocamento, Sim, né? Mas eu entendo que o Mas Gui eu tá falando. entendi também. É pelo seguinte, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros, né? Veja o seguinte, todo mundo é impactado pelo preço dos combustíveis, porque você falou do pão, o trigo já está mais caro, mas para o trigo sair da Argentina ou da Rússia e vir para o Brasil é transporte marítimo ou por estrada que usa combustível, usa diesel, por exemplo, então vai ficar mais caro no final das contas, né, para você fazer esse trajeto. Só que quem consome mais gasolina? O cara que pega o transporte público para ir para o trabalho e voltar para casa todo dia? Ou eu que uso meu carro todo dia. Não, pior ainda. O bilionário do jatinho usando Que querosene usa- de aviação, que vai ficar mais caro também. Exato. Então, quando o governo vai lá e fala, não, vou dar um subsídio para o preço do combustível ficar mais baixo. Ele está subsidiando o avião. Ele tá fazendo uma política tributária ao contrário. Ao invés de querer ajudar o mais pobre, ele está ajudando quem tem mais dinheiro. Não que isso seja novidade no Brasil, né?